Cara, assim, sem querer buscar intriga, não faz parte do meu feitio. Começamos light, Cara, agora. é que assim, a gente... Não, eu tô falando muito, gente, vocês podem interromper, não, tá? a gente acompanha futebol, a gente adora isso aqui, e a gente, gosta de ver o jogo do nosso time, então a gente fica muitas vezes revoltado com a falta de preparação. Eu tô aí pra citar, assim, tem muitos comentaristas muito bons, Sim. mas no geral você percebe que a galera não se prepara muito. E aí eu lembro, por exemplo, do programa que você fazia do Brasileirão na ESPN, que era na segunda-feira, Sim. que você analisava minuciosamente os 10 jogos do campeonato. Ou seja, num jogo entre Chapecoense e Juventude, você conseguia ir mais a fundo do que às vezes um comentarista ia num jogo de time grande. Eu não via, naquela época o PVC já não estava mais na ESPN, mas eu não via ninguém fora você e o PVC. Bom, tem alguns outros, mas naquele nível de profundidade eu não conseguia enxergar aquele programa funcionando daquela maneira com outro perfil de comentarista. Aí eu pergunto, como é que era essa rotina? Porque, assim, claramente ali você assistiu todos os jogos para você fazer um programa no dia seguinte. E aí a gente tá falando de todos os jogos, 10 jogos, E 2 horas cada uma. também, né? Pra Exato. falar, pô, esse jogador não jogou, esse tava suspenso, esse voltou. Você precisa de um contexto, não são só aquelas 10 horas. Exatamente. Como é que é essa preparação também para isso, assim? Então, aquele programa é um exemplo de como eu não vivia uma vida saudável. Mas é um programa que eu tenho um enorme orgulho de ter feito. Era muito bom, cara. Porque mesmo. ele era um programa muito nicho, assim, né? Uhum. Não é todo público que vai querer ver e tudo bem, assim. Eu nunca me preocupei, eu acho que, assim, eu aprendi, até por essa questão de trabalhar em vários lugares com perfis muito diferentes, eu meio que aprendi a me adaptar. Mas, no fundo, eu me preocupo muito em tentar me preparar o máximo possível pra falar num nível legal, assim, pra passar análise. Não é porque eu acho que opinião é muito simples. Opinião é fácil. Inclusive, cada vez mais, se a gente pensar em resultado, em audiência, em clique, às vezes é até melhor você ter uma opinião sem pé nem cabeça, porque vai te dar uma repercussão gigante. Se você não se incomodar com isso, você pode dar um resultado enorme. Enquanto todo mundo tá achando que tá detonando a pessoa, ela tá fazendo um maior sucesso internamente, ela tá trazendo Às resultado. vezes o diretor daquela empresa tá, parabéns, isso aí, estão clicando muito. Exatamente, e esse é um problema. É um problema. Então, eu, em determinado momento, eu percebi que mais do que opinião, eu queria me especializar em análise. Eu acho que são coisas diferentes. Sim. Opinião é eu chegar e falar, o Messi não joga nada. É uma opinião. Faz sentido sua opinião? Não. Se você analisar minimamente, ou se você chegar num jogo e falar, por que não jogou? Por que não jogou bem? E essa é uma das coisas até que são muito presentes na minha forma de encarar a minha relação com o futebol, assim. Eu sempre gostei de olhar para algumas perguntas que são muito repetidas e que eu sempre ouvi muito, assim, na minha família mesmo, que sempre gostou muito de futebol. Coisas do tipo, por que o time não joga sempre assim? Fez um super jogo. Pô, mas por que não joga sempre assim? Ou, fulano só joga bem no outro time, no meu time não joga. Frases clássicas do futebol. E eu passei a me interessar e entender por que isso acontece. E aí você começa a pensar que, por que seu time não joga sempre assim? Porque tem um adversário do outro lado. E esse adversário pode jogar de inúmeras formas diferentes. E elas podem encaixar ou não, facilitar ou não pro seu lado. Por que um jogador não joga tão bem quanto jogava no time anterior? Porque tem um contexto, ele faz parte de um sistema. Então, assim, eu acho que às vezes, chato. Eu entendo muita gente que acha chato, porque tira um pouco o lado mais... Lúdico, né? Mais explosivo, assim, de chegar e simplesmente dar uma resposta na lata. Uhum. Eu não curto a coisa de resposta na lata. Eu também não. Eu acho que, às vezes, por exemplo, eu não me incomodo quando... uma coisa muito comum hoje em dia em programa, que me incomoda, a coisa de você ter que dar uma resposta entre as alternativas. Não, eu não... Pode não ser nenhuma dessas alternativas, ou pode ter mais do que essas alternativas. E eu acho que isso tem muito a ver com essa proposta de querer fomentar debate o tempo inteiro. Eu tenho um problema, assim, não um problema. Eu tenho um questionamento em relação a esse formato, que é o seguinte. O programa que se diz um programa de debate, pra mim ele já começa errado. Porque o debate vai acontecer naturalmente dentro de um programa de análise. Exato, agora, se o programa quer ser um programa de debate, ou ele vai precisar ter personagem, ou ele vai ter que forçar a barra. Porque não tem debate sobre tudo o tempo inteiro. Claro. Não dá pra você criar debate sobre todos os assuntos, todos os dias, se você não forçar a barra. E isso me incomoda um pouco. E aí, entra o lado do Brasileirão ESPN, que foi
uma história engraçada também, porque você falou do PVC, o PVC foi quem lançou esse programa, né? O PVC foi quem fez a primeira temporada, digamos, do Brasileirão ESPN, era um formato diferente. Acho que quando lançou até era um programa pré-rodada, ele entrevistava os técnicos e falava de forma aprofundada com os técnicos. Acho que já era ele com o Dudu. Antes dele ir pra Fox. Eu cheguei a trabalhar com o PVC na reta final Na dele. Fox ele chegou a fazer algo mais ou menos parecido também. Sim, também. No comecinho ali. Então. E aí, o programa deixou de existir por um tempo na ESPN. E esse programa é engraçado porque esse programa foi um desafio do Arnaldo pra mim. O Arnaldo... Estamos tentando trazer ele aqui. Vai vir, tentando. O Arnaldo era meu chefe nessa época. E ele brincava com a coisa de tipo, pô, você fala super bem, adora futebol internacional. E futebol brasileiro? Eu falava, cara, eu assisto, mas assim, eu prefiro futebol internacional. E aí ele meio que me jogou pra esse programa meio que como um desafio. Vamos ver se você consegue fazer. Só que o formato foi meio livre. A gente tinha 1 hora pra usar os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, o que virou foi um pouco da minha cabeça. Porque... Que legal, cara. O que eu peguei, assim? O que eu gostava? Algumas influências pra mim. Eu sempre me incomodei um pouco com a forma do Brasil, da imprensa esportiva, do público, repercutir futebol. Então, algumas influências pra mim são muito, por exemplo, a forma da Espanha debater futebol. Claro, tem aberração em tudo quanto é lugar, né? Mas a Espanha, a Inglaterra. Na Inglaterra tem um programa tradicionalíssimo na BBC que chama Match of the Day, que é um programa pós-rodada da Premier League, que já tem há décadas. E o que eles fazem? Eles mostram os melhores momentos de cada jogo, e aí tem sempre 2 comentaristas junto com o apresentador. E cada jogo tem uma análise com aquele tipo de efeito gráfico, destacando algum aspecto tático do jogo, algum destaque individual. E eu adorava aquilo. E aí eu pensei, pô, é uma chance de eu tentar trazer isso de alguma forma. Então foi uma inspiração pra mim. E aí, entrando na resposta de não era... Já tô exagerando o tamanho da resposta aqui. Mas entrando na resposta do por que não era saudável. Porque eu realmente assistia todos os jogos. Então eu passei, acho que foram 3 temporadas do programa. Eu passei 3 anos sem dormir de domingo pra segunda. Virando todas as noites. Por quê? Eu chegava em casa, depois eu até combinei com o Arnaldo, algumas coisas do tipo, não me escala na segunda de manhã, ou não me escala no domingo à noite, porque eu tentava gravar todos os jogos em casa pra conseguir assistir, e aí eu assistindo um atrás do outro e decupando, porque eu ia olhando e falando e pensando assim, detalhes que podem ser úteis para uma análise. Aí escrevendo, aos 5 minutos e 10 segundos tem um desenho aqui, sei lá, o Atlético Paranaense variou de uma linha com 4 para uma linha com 3 e o lateral passou a se comportar como ponta. Vou ficar de olho, porque de repente isso vai se repetir no jogo. Aconteceu de novo com 32 e 17. E aí eu ia fazendo um arquivo enorme desse jeito, decupando jogo por jogo, e ia, durante os jogos, tirando ideias de tipo, o que eu acho que é legal taticamente destacar no jogo. E aí eu fazia um e-mail enorme e mandava pro coordenador do programa e pro editor, e aí eles separavam esses lances que eu tinha pedido, e a gente fazia essas análises gráficas assim. Então, era muito desgastante, mas foi muito prazeroso, porque eu tenho o maior orgulho. Porque um dos anos, eu lembro que eu contei, dos 380 jogos do Brasileiro, eu acho que eu vi 371 inteiros. E era uma loucura, sim. Não sinto saudades. A pergunta é, Felipe, como que ele casou, né? Como que ele casou? Como Agora vamos dar uma de Léo Dias, né? Porque assim, Rafa, aí, pelo amor de Deus, cara. Cara, eu lembro quando eu namorava ainda, que minha ex-namorada, ela sempre reclamava, cara. Pô, você já viu o jogo, você tá vendo de novo, você tá... não vi esse detalhe do lateral esquerdo cruzando pro cara que chegou de trás batendo. Tipo, imagina o cara, né, velho?